Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez, mais uma semana, juntamente com vocês, aqui na Escola Bíblica Dominical para Todos, onde estamos estudando sobre o livro do Gênesis e iremos estudar mais uma lição de suma importância. Lição essa que vem falar, lição de número 6, que vem falar do impiedoso mundo de Lameque, um assunto interessante, um assunto bem corriqueiro, que está sendo aí quase que parecido com o nosso mundo de hoje, a impiedade do mundo antigo e a impiedade do mundo contemporâneo. Então estamos vivendo aí basicamente quase que parecidos os mesmos acontecimentos, Os homens com as suas sabedorias, os homens com a sua tecnologia, os homens com o seu poder, com a sua ganância, têm feito com que esse mundo tem cada dia se degradado, e o ser humano também se degradado a cada dia na presença do Senhor, porque tudo aquilo que o homem tem conquistado tem feito com que o homem se afaste mais e mais da presença do seu Criador. Então nós estudaremos mais uma lição importante para os nossos dias. Só que eu vou começar essa lição com um texto que está no livro de aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, do capítulo 5 e do versículo, gostaria de ler o versículo 12 e o versículo 13 e entrando o versículo 14 também. Então vamos lá, o subtítulo dele aqui diz assim, por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado. Então, através de um homem criado por Deus, que foi Adão, veio o pecado, ou o mundo recebeu o pecado através de Adão. Agora, através do segundo, simbolicamente falando, do segundo homem, Jesus, que esse é Deus encarnado, agora, através dele, veio a justificação para nós, ou a graça que justifica o mundo do pecado. Então, é um tema, um assunto importante que vai nos fazer dar uma vazão para nós estudarmos aqui a lição sobre a impiedade de Lameque. Então olha só o texto, o versículo 12 diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então olha só que interessante, vamos frisar bem isso. A morte, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então olha só que interessante, a morte, ela chegou também até aquele que não pecou segundo a transgressão, ou segundo o pecado do mundo, nasceu no ventre pecador, porém não se contaminou, não se deixou contaminar pelo pecado, que era a semente pura do Deus vivo, que foi introduzido ali no ventre da mulher. Então, para nós compreendermos a impiedade deste mundo,
que trouxe o pecado para os nossos dias de hoje e para a vida verdadeira, né? A verdadeira vida do Salvador que tirou, que veio para resgatar o mundo do pecado. Então olha só que coisa interessante, né? Vamos dar aqui a introdução aqui na nossa lição. O texto áureo, né? O texto áureo da nossa lição está no livro do Gênesis, no capítulo 6, né? Do capítulo 6 e o verso 5. Gênesis capítulo 6, verso 5, que diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então olha só, Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, viu que o coração do homem tinha se contaminado, ou estava generalizado o pecado no seu coração. Então, através desse olhar, né, desse olhar divino sobre a terra, Deus olhou e viu que a raça humana tinha se contaminado com o pecado, né? Então Deus olha e resolve, né? Claro, Deus já tinha planos de redenção para esse mundo, mas porque Deus resolve mais para frente, nós vamos entrar nessa lição, mas dando uma pincelada para nós poder ter uma base, porque Deus resolve destruir esse mundo com o primeiro dilúvio, ou com o dilúvio que teve, né, do primeiro plano ali. Então quer dizer, se Deus criou o homem para que o homem vivesse na terra, criou o homem sem pecado, criou o homem sem maldade, para o homem viver nessa terra tanto tempo, ou até mesmo sem a morte, automaticamente o homem pecou e automaticamente veio a condenação, que era a morte. Só que o homem estava vivendo muito tempo, o tempo da vivência do homem nessa terra era muito, muito grande. O homem estava vivendo quase um milênio, né? O homem vivendo quase um milênio nessa terra de maldade, de pecado. Então olha só, o homem sobreviver sobre a face da terra 1000 anos, pecando, matando, olha só que coisa tremenda, olha só que coisa, né, sem inércia, vamos dizer assim, né? Porque se você olhar para o contexto, você vai ver que o homem vivia, então para Deus isso não era viável, o homem viver tanto tempo no pecado, matando, se prostituindo, roubando, né, tirando a vida, fazendo tudo errado e vivendo todo esse tempo. Então Deus, ele resolve mandar o dilúvio sobre a terra para que esse mal tivesse um fim. E Deus não só faz isso, Deus não só coloca esse princípio do dilúvio, não, Deus também coloca, né, um tempo. Deus estipula também um tempo que o homem iria sobreviver. Então Deus usou de uma sabedoria tão grande, destruiu a primeira geração, né, a primeira geração ímpia, e também colocou um limite para o homem sobreviver sobre a terra 120 anos, e o homem não passará disso. Lógico, hoje tem algumas pessoas que passam dos 120, mas o máximo, até uns 140 no máximo, vamos colocar assim. Então, esse é o primeiro ponto. A verdade prática nos diz assim, ó: o mundo de Lameque em nada diferia do nosso, resistindo à graça de Deus, e entregaram-se à devassidão, à violência e à resistência ao Espírito Santo. Então olha só, o Espírito Santo, né, que agiu, ou que sempre agiu sobre a face da terra, sobre o ser humano, estava sendo colocado de lado naquele princípio. Então resistindo, né, ao Espírito Santo. Então Deus não queria confrontar ou contender o seu espírito com o homem mais, né? Então para sempre o homem não contenderá o meu espírito para sempre com o homem.
Então isso é interessante. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim, vamos lá, vamos dar a introdução aqui na leitura para a gente já começar o nosso comentário, né, da escola aqui. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então olha só que interessante, nesse ponto aqui, vemos aqui Deus, né, colocando um limite no tempo que o homem iria sobreviver. Então quer dizer, Deus viu que o homem estava vivendo muito tempo na impiedade e no pecado. Então Deus agora nesse princípio, né, eu vou diminuir o tempo da vivência do homem nessa terra. Então isso é importante, né, nós entendermos. O homem até então chegou a viver 990 e alguma coisa, né? 990 e alguma coisa e 5 mais ou menos. Mas desse ponto em diante, Deus não queria mais que isso acontecesse, né? Deus não permitiu mais que o homem vivesse tanto tempo sobre a terra. Por quê? Porque a maldade do homem era muito. Então Deus coloca um limite aí. Versículo 4: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então quer dizer, o pensamento do ser humano era maldade, continuamente maldade. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então olha só que interessante, o pecado do homem ele não gerou somente maldade ou somente pecado gerado somente no homem, ele refletiu também nas coisas criadas, que eram os animais, né, os seres criados por Deus. Então o pecado do homem ele gerou toda essa deformidade na criação. Então ela trouxe essa maldade em toda a terra, né? Mas só que sempre Deus pode contar. Então sempre Deus pode contar com uma pessoa. Então sempre vai haver uma pessoa que Deus pode contar com ela, né? Então nesse caso aqui foi Noé. Então Deus viu graça, né? Deus viu graça em Noé e achou nele retidão, tá? Olha só a introdução. A introdução diz assim: o exemplo de Caim não demorou a generalizar-se. Se por um lado sua descendência destaca-se por empreendedores como Jabal e Jubal, por outro é corrompida por homens devassos e violentos como Lameque, primeiro bígamo da história. Este viria a se notabilizar também por haver assassinado futilmente 2 pessoas, e para comemorar o feito compôs um poema. Então olha só que coisa interessante, né? Ainda além de tirar a vida futilmente de 2 pessoas, né, de 2 seres humanos, de 2 seres criados por Deus, né, agora ele compõe um poema para dizer ou para contar os seus feitos,
né, para dizer aquilo que ele praticou. Então quer dizer, como se fosse um prêmio de consolação por aquilo que ele tinha feito. Então ele compõe um poema contando os seus feitos. Os pecados de Caim e Lameque alastraram-se de tal maneira que viriam a depravar inclusive a linhagem piedosa de Sete. Vivemos dias semelhantes. A devassidão e a violência nunca foram tão exaltadas. Esta geração existe como se não houvesse Deus. Entretanto, perto está o dia do juízo sobre os praticantes da iniquidade. Lameque é o mais perfeito símbolo da depravação total daquele período. Então olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. A depravação do homem, né, ela começa, no caso, o pecado de Adão. O pecado de Adão, ele influencia a sua geração, o seu filho, e do seu filho ele vai passando até a sua quarta geração. Então quer dizer, o pecado ele vai passando de geração em geração, ele vai contaminando, vai disseminando, né, através das gerações. Então o pecado ele vai sujando, ele vai tornando as gerações maculadas, né, até chegar em Lameque. Então Lameque ele é um exemplo da prevaricação, do pecado, do engano, do homicídio. Então é um exemplo do homem infiel, ou do homem impiedoso, né? Então vamos lá, a maldade começa a se multiplicar por causa do crescimento da população da terra. Então olha só, o primeiro ponto aqui que nós devemos frisar, devemos deixar claro, que conforme o crescimento, né, conforme o aumento da população, conforme o aumento das pessoas, né, que compõem uma sociedade, ela é propícia a aumentar o seu pecado, por causa que vai surgindo, eles vão se amontoando, se aglomerando, e aquilo vai se tornando cada vez mais pecado sobre mais pecado. Então quer dizer, as pessoas elas vão se ajuntando e vão trazendo mais coisas erradas umas das outras. Então isso é um fato, né? O crescimento da população ela traz mais pecado. Segundo, o pecado de Caim influencia a sua quarta geração a cometer pecado de morte. Então quer dizer, na visão, né, eu vejo assim, na visão de Lameque, ele olha, né, ele olha para lá, para os seus avós, e vê aquilo que ele cometeu. Então no seu pensamento, né, ele conjectura: se o meu avô, né, se os meus avós, eles cometeram um assassinato e não aconteceu nada com ele, pelo contrário, Deus colocou um sinal para o proteger, para que ninguém viesse o matar. Então quer dizer, eu faço parte da família, eu faço parte dessa geração. Então essa promessa, né, ela está enraizada na minha família. Então essa promessa ela me pertence. Então tudo aquilo que o meu avô praticou, aquilo que o meu avô fez, eu também vou fazer, porque o pecado dele não vai ser imputado sobre mim. Por isso que nós lemos em Romanos capítulo 5, né, falando a respeito disso, que o pecado, né, o pecado ele não foi imputado, não era imputado, por quê? Porque não havia lei, né, não havia lei. Então o pecado ele não é imputado porque não havia lei. Então sem lei não havia pecado, o pecado não era imputado sobre a pessoa que cometeu o pecado. Sim, podemos entender o pecado, podemos entender a lei no sentido da lei moral, né? A lei ela já veio no coração do homem, o homem sabia o que era certo e o que era errado, né? O homem já nasce com o senso de saber o que é certo e o que é errado. Mas lá no jardim do Éden podemos ver que Deus criou o ser humano conhecendo bem
E Deus explica para ele a respeito do mal. Deus fala para ele: ó, isso aqui não é bom, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer. Então Deus dá a consciência moral para o homem compreender, né? Então olha só que interessante, Deus coloca esse princípio, né? Deus coloca esse princípio na mão do ser humano, de ele conhecer a lei moral. Então o homem nasce com o conhecimento da lei moral. Vamos lá. Segundo aqui, o crime de Lameque. Lameque comete crime por motivos banais. Então olha só que interessante. O homem, ele acaba cometendo alguns crimes, né? No caso, o primeiro homem, né, que cometeu o primeiro homicídio, ele cometeu um crime porque por inveja, né? Sentiu inveja do seu irmão, né? Sentiu inveja do seu irmão e acabou tirando a vida do seu irmão. Já mais para frente, Lameque, ele tira a vida de dois indivíduos. Primeiro, por coisas banais: matei por me ferir, né? Matei por me ferir simplesmente. Segundo, matei por me pisar. Então quer dizer, princípios banais, por coisas banais. Então olha só o caráter, olha só o que passa no sentimento, no coração do ser humano: tirar a vida de outro por motivos banais, por motivos fúteis. Então a gente tem o entendimento de que muitas das vezes as coisas ela acaba se tornando nessa forma tão pesada por motivos de que o homem acaba fazendo tantos absurdos por coisas banais, né? Se deixa levar por motivos fúteis e acaba cometendo coisas absurdas. Então olha só, sua justificativa. Então quer dizer, ele comete os maiores crimes, os maiores absurdos da sua vida e ainda consegue tenta, né, pelo menos se justificar. Então o homem sempre arrumou uma justificativa. Qual foi a primeira justificativa do nosso pai, do pai da geração? Qual foi a primeira justificativa que ele teve quando ele cometeu o pecado, né? Foi essa mulher, a mulher que o Senhor me deu, essa mulher que o Senhor me deu que me fez pecar. Já a mulher, ela também usa o artifício da justificativa. Qual foi o motivo que você pecou? Olha, o motivo que eu pequei, o motivo que eu cometi o pecado foi a serpente. A serpente, ela me fez pecar, me fez cometer esse pecado. Então, sempre procurando justificativas. E assim por diante, né? Sempre procurando se justificar. Então vamos lá. Se Caim matou seu irmão, e Deus colocou um sinal nele e não permitiu que o matassem. Essa é a justificativa. Pois quem matar Caim será vingado 7 vezes. Então vamos dizer assim: quem poderá me matar? Ou por que eu serei condenado? Vou ser condenado do quê? Se o meu pai, ou se o meu avô, ou se o meu tataravô, ele cometeu um pecado e para ele não aconteceu nada, ele está vivo até hoje. Então quer dizer, aquilo que eu cometer não vai ter peso nenhum, né? Então essa foi esporadicamente aí a justificativa de Lameque, né? Que está lá em Romanos capítulo 5 verso 1, onde nós lemos que o pecado não era imputado por causa da lei. Então quer dizer, ele se valia dessa justificativa para poder cometer mais crimes. Então muitas das vezes o homem ele se vale de uma impunidade para poder continuar cometendo outros pecados, né? Então olha só, o
pecado não era imputado não havendo lei. Então quer dizer, o pecado ele não caía sobre a pessoa que cometeu, porque a lei ela não o condenava, mas porém, né, havia a morte era uma condenação. Só que o homem estava vivendo muito tempo, até essa condenação da morte chegar, o homem já tinha vivido quase 1 milênio. Então olha só que coisa interessante, vamos lá, alguns dos castigos que Deus impetra. Então quer dizer, Deus, por mais que o homem tenta se justificar, Deus impetra alguns castigos, né? Tanto para Caim como para Lameque e para toda a geração humana. Então quer dizer, nós nunca ficaremos impunes, nós nunca seremos impunes dos nossos pecados. Esse pecado vai ser imputado sobre nós. Cometer o pecado vai gerar a morte ou vai gerar o castigo, é a lei da semeadura. Existe uma lei que rege a natureza, a lei da semeadura. Aquilo que você plantar é o que você vai colher. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Falando aqui da maldição ou do castigo, né? Primeiro castigo, maldito serás por matar seu irmão. Esse é o castigo de Caim. Segundo, quando arares a terra, ela não dará mais a sua força. Então quer dizer, olha só, né? Olha só que coisa interessante. A terra, ela perdeu a sua força ou perdeu o seu vigor de plantação quando Caim matou o seu irmão, porque Deus colocou esse limite. Deus falou assim: agora você vai ter que rebolar, no sentido assim, num verbo mais, né, numa linguagem mais não tão apropriada, mas no que o meu ponto de vista, agora você vai ter que rebolar e vai ter que se virar, porque a terra não vai te dar mais o fruto. Terceiro, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então quer dizer, você, filho, agora acabou a mamata, você vai ter que fugir, vai ter que se virar, né? Vai ter que dar seus pulos. Fugitivo e vagabundo. O castigo de Caim torna a terra enfraquecida para o plantio. O castigo de Caim o torna um homem ocioso, né? O torna um homem vagabundo, um homem que outrora arava a terra, agora era um homem que se tornou um fugitivo e vagabundo, um maltrapilho, né? Um homem sem face, vamos dizer assim, lançado no seio do mundo, lançado sobre a terra. Então olha só que castigo, né, que ele leva. Então vamos lá, dando sequência aqui. Um mundo ainda maravilhoso. Eu acho que não é interessante a gente passar dentro desse contexto, porque a gente sabe que havia-se naquele tempo antes do dilúvio algumas festas, né? Que o homem, lógico, o homem vivia muito tempo, plantava, colhia, né? O seu pecado fazia com que ele orgias, muitas coisas o homem acabava praticando. E aí o que ia acontecendo? Lógico, ele ia desfrutando daquilo que ele tinha, né? E a terra, ela ia cada vez mais se degradando. Então eu acho que o interessante aqui é a gente dar continuidade aqui. O segundo subtópico aqui do primeiro aqui. Saúde perfeita. Tais facilidades propiciaram aos antediluvianos uma saúde perfeita. Não era incomum encontrar pessoas de quase mil anos. Então foi aquilo que nós já comentamos, né? Pessoas com saúde perfeita que vivia em quase que 1000 anos. Então isso era vamos dizer assim, que era uma graça que eles tinham, né? De sobreviver tanto tempo, e tanto tempo praticando tantas coisas erradas. Terceiro, beleza perfeita. Se a saúde era perfeita, a beleza daquela geração era singular, havia vista a formosura das filhas de Lameque. Então quer dizer, dentro desse contexto, dentro da beleza das mulheres daquela época, ela acaba trazendo uma consequência. Ela acaba trazendo aí uma consequência. Por que trazendo uma consequência? Porque ela acaba contaminando também os filhos de Deus. Porque da segunda geração, da terceira geração, né, que era a geração de Sete,
nasceram filhos. Então quer dizer, da terceira geração nasce filhos. E dessa geração, eles começam, que nasce Enós, que começa a adorar a Deus, né? Começa a adorar a Deus. Então a adoração a Deus começa a aparecer novamente no currículo daquele povo. Então eles começam a adorar a Deus. Só que aí o que acontece? Como as filhas dos homens eram maravilhosas, eram lindas, os homens que eram filhos de Deus, eles começam a observar esse detalhe. Observando esse detalhe, ponto-chave, eles começam a se relacionar com essas mulheres. Relacionando com essas mulheres, acabam caindo, né? Acabam caindo e acabam também levando a pique a geração do homem. Olha só, para nós encerrarmos aqui na conclusão, a conclusão diz assim: a semelhança de Noé, proclamamos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Esta é a nossa missão. Se nos conformarmos com o mundo, que esperança haverá aos que ainda anseiam pelo Evangelho? Levantamos-nos como os pregoeiros da justiça, ainda que soframos zombaria e escárnios. Nossa missão não ficará inacabada. Então, eu creio que o que a gente passou foi o suficiente, né? Foi o suficiente. Então, desde já, né? Eu gostaria de agradecer, né? Agradecer a todos por nos acompanhar, né? Lá na rede social, por nos acompanhar, e eu quero dizer que vocês também estão convidados, né? Estão convidados aí a assistir lá no YouTube, no nosso canal, né? Ali no Escola Bíblica para Todos. Compartilhe lá, né? Compartilhe lá com a gente, clica lá e compartilha com a gente lá, nos ajude nessa empreitada aí, que o trabalho que Deus colocou no nosso coração. Então, eu creio que o que nós passamos aqui foi suficiente para nós podermos conseguir entender aí mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por estarmos juntos aí, e eu quero abençoar vocês aí em nome de Jesus. Amém.